A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Senhoras e senhores, em continuidade aos trabalhos do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Apresentamos a terceira Conferência Magna, convidamos para presidir a mesa de honra desta terceira Conferência Magna o membro honorário vitalício da OAB Nacional e coordenador científico do Congresso Digital, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pela elaboração do anteprojeto do atual Código de Processo Civil, autor e organizador de diversos livros e artigos jurídicos, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil no triênio 2013-2016, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB e membro da Academia Brasiliense de Letras. Como palestrante, temos a honra de convidar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, jurista, professor, magistrado, mestre pela Universidade de Yale, doutor e livre-docente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, realizou estudos de pós-doutorado na Harvard Law School. Com a palavra, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Obrigado, Francisca, e novamente agradeço em seu nome todo o empenho dos servidores do Conselho Federal da OAB e da diretoria, e especialmente do presidente Felipe Santa Cruz, para o êxito deste evento, um congresso que se realiza em um momento muito importante, essencial para a humanidade. Enfrentamos uma terceira guerra mundial de matriz sanitária, e os seres humanos, assim como aprendemos com os erros e os equívocos das duas primeiras grandes guerras, certamente iremos novamente não repetir tais erros, mas aprender para construir uma sociedade mais forte, fazendo prevalecer a democracia, a dignidade da pessoa humana, porque todos percebemos o quanto que a falta de diálogo, a falta de diplomacia, o ódio fizeram com que tivéssemos guerras e perdas de vidas humanas no século passado, e não vamos repetir erros atualmente, fazendo consensos, construir um cenário para o desenvolvimento e o progresso da humanidade. E nada mais adequado para refletir sobre esse tema, sobre o momento em que vivemos, sobre as múltiplas dimensões da crise, sobre uma agenda para poder superá-la, do que receber o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele é um grande magistrado desse país, já o sabemos, acompanhamos de perto as suas posições, sempre buscando dar efetividade à norma constitucional brasileira, às regras e os princípios.
tentando colocar em prática todos os seus ensinamentos. Ele que é o verdadeiro responsável, um dos grandes responsáveis pela ascensão político-científica do direito constitucional no Brasil. Quantos de nós, todos que aqui estamos, nós, cerca de 100 mil inscritos neste evento, não estudamos no clássico livro do ministro Barroso, Interpretação e Aplicação do Direito Constitucional. Ele que trouxe a dogmática da eficácia das normas constitucionais do nosso país, dando de forma didática a todos nós essa ideia de que a Constituição não deveria ser apenas um programa, mas deveria ser algo a ser concretizado na vida das pessoas. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, para além de um grande magistrado, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, exerceu muito de seu labor no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Para nossa honra, foi membro da Comissão Constitucional da OAB, proferiu a palestra de abertura na Conferência Nacional dos Advogados no Rio de Janeiro, sempre está presente nos grandes momentos da advocacia nacional, porque ele sempre procura pensar para além do evidente, para além da caixinha. Ele pensa um Brasil e um mundo para a posteridade. E por isso que não se limita às atividades jurídicas, é um pensador nas várias matizes do pensamento e do conhecimento, tanto desde quando foi bacharel em Direito pela UERJ, quanto alcançou o título de mestre na Yale Law School, quanto na livre docência também na UERJ, como o doutorado em Direito Público também na UERJ, como nas pesquisas que realiza de forma constante e metódica na Harvard Law School. Então, é um pensador, um humanista, um jurista e um cientista das ciências. Que nós estamos na Sala Seabra Fagundes. Eu, portanto, faço o registro de que eu comecei a trabalhar com os Seabra Fagundes, tanto o velho e grande jurista Miguel Seabra Fagundes, quanto o Eduardo Seabra Fagundes. Fui estagiário deles no início da minha vida, trabalhei com eles muitos anos, inclusive quando o Eduardo sofreu o atentado na Ordem dos Advogados, em 1980, quando faleceu a dona Lida Monteiro. Depois fui assessor dele já na Procuradoria-Geral do Estado. Eduardo foi presidente da OAB, foi procurador-geral do Estado, e também estive com ele na Secretaria de Justiça no primeiro governo Brizola. Portanto, tenho muitos laços profissionais e afetivos com o Seabra Fagundes e com essa sala. É uma alegria estar aqui nela, reunido, ainda que virtualmente, nesse momento. Pois o nosso tema são reflexões sobre a pandemia do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, e depois olharmos uma agenda para o futuro. Marcos, quando o ano começou, eu tinha 5 preocupações, fiz questão de listá-las aqui. A primeira delas, eu ia ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral em maio, como de fato me tornei, era o problema das fake news, das campanhas de desinformação, das campanhas de ódio, e como nós poderíamos, dentro da Constituição e das leis, enfrentar essas milícias digitais que produzem terrorismo verbal e comprometem a democracia. A minha segunda preocupação era com a mudança climática e os problemas que aconteciam com as queimadas na Amazônia e uma certa deterioração da política ambiental brasileira, o que nos comprometia gravemente no exterior em termos de imagem e já agora até em termos de comércio. Minha terceira preocupação era com a recessão democrática, com a extensão de regimes populistas autoritários em diferentes partes do mundo, Hungria, Polônia, Turquia, Rússia e por aí afora, e como isso poderia afetar o Brasil. A minha quarta preocupação era com a instabilidade que voltava à América Latina, em países como Peru, Bolívia, Equador e mesmo o Chile, tradicionalmente estável, estava vivendo um momento de turbulência. E a minha quinta e última preocupação era com a crise comercial entre os Estados Unidos e a China, pela razão singular de que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e isso poderia nos impactar a todos.
E eu já imaginava que esse era um lote suficiente de problemas para eu atravessar o ano como uma pessoa que gosta de pensar o Brasil e o mundo e ter uma participação intelectual ativa. Eis que, de repente, surge a pandemia da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde, em 11 de março, anuncia que uma nova e desconhecida doença se espalhava pelo mundo com grande poder de contágio e em grande velocidade. E, subitamente, como no verso de Camões, cesse tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se alevanta. E precisávamos todos permanecer vivos e salvar vidas durante a pandemia. E, inclusive, Marcos, incorporamos um novo vocabulário, com palavras que até anteontem nós não conhecíamos ou nunca tínhamos usado e que agora pronunciamos com grande intimidade. Covid-19, pandemia, achatamento da curva, isolamento social, imunidade de rebanho, como se essas fossem coisas naturais. E agora todos já vivemos as aflições de uma prolongada permanência em isolamento social, uma imprevisibilidade quanto ao futuro imediato e talvez algumas convicções de que não voltaremos inteiramente ao normal, ou pelo menos não voltaremos tão cedo ao normal. E descobrimos que talvez nem seja tão bom assim voltar ao normal. A grande característica dessa crise trazida pela pandemia da Covid-19 é que ela é uma crise multidimensional. Não é uma crise financeira, não é uma crise econômica, não é sequer uma guerra localizada. É um fenômeno mundial que afeta o mundo inteiro de uma maneira geral e em múltiplas áreas da atuação humana. A primeira dimensão que merece destaque para esta crise, evidentemente, é a dimensão sanitária, a dimensão de saúde pública. Trata-se de uma doença para a qual não existe ainda um remédio eficiente, não existe uma vacina eficiente e ela está levando a óbito centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. No mundo inteiro já passam de 600 mil mortos, é mais do que morreu na Guerra Civil Americana, que levou anos. No Brasil, nós já nos aproximamos de 90 mil mortos, já passamos de 80 mil mortos. Nos Estados Unidos, em torno de 150 mil mortos. Portanto, como você mesmo anunciou no início dessa apresentação, é como se nós estivéssemos diante de uma guerra com uma imensa quantidade de fatalidades. E enquanto não se desenvolver uma vacina eficaz, a única solução que se tem encontrado é a do isolamento social, e os diferentes países têm saído do isolamento social, voltado ao isolamento social, numa sanfona à qual se alia os temores de uma segunda onda. Portanto, essa é a dimensão sanitária em que nós estamos perdendo centenas de milhares de vidas pelo mundo afora. E estamos à espera de uma vacina que se deseja chegue logo, mas da minha experiência na vida não é fácil sair dos tubos de ensaio para o comércio na velocidade que nós estamos precisando. A segunda dimensão dessa crise é uma dimensão econômica. O mundo inteiro já antecipa uma grande recessão. O Fundo Monetário Internacional vem reajustando para cima os seus prognósticos de recessão. Começou em 3% a queda do produto interno mundial, e isso já passou dos 3%. E no Brasil, país no qual nós ainda vimos lentamente saindo de uma recessão que começara em final de 2014, já se antecipa como um número otimista uma recessão em torno de 6%, e há quem fale em números maiores, agravando as circunstâncias econômicas em que nós já vínhamos.
A terceira e grave dimensão da crise é uma dimensão social, porque da crise econômica e do isolamento social, que acabou se impondo como uma política inevitável, nós vimos tendo um decréscimo relevante da atividade econômica e a consequente quebradeira de empresas, inclusive e sobretudo as pequenas e médias empresas que são os principais empregadores do país, e aí se tem ainda no âmbito social a consequência do desemprego, que já beirava os 12% no Brasil antes da pandemia, e agora teme-se que esses números possam dobrar, trazendo uma grande inquietação social. Para impedir ou que isso acontecesse ou minimizar as consequências da pandemia, o governo federal, penso que em boa hora, deflagrou um grande programa de auxílio emergencial de R$600 e que foi recentemente renovado para tentar proteger os trabalhadores vulneráveis, sobretudo os trabalhadores na informalidade, e ainda do ponto de vista social, o país descobriu que havia um grande contingente de brasileiros que eram invisíveis, que não constavam de nenhum tipo de assentamento governamental, de modo que foi até mesmo difícil ajudar essas pessoas no auxílio emergencial, e ainda agora se está procurando contabilizar esses números, falou-se em 50 milhões, 70 milhões, e acho que ainda não há um número fechado. Portanto, a dimensão social da crise abala a todas as pessoas e, sobretudo, os trabalhadores mais vulneráveis. A quarta dimensão da crise, Marcos, é a dimensão fiscal, porque a pandemia colocou enorme pressão sobre os cofres públicos pela necessidade de se atenderem às demandas do sistema de saúde, portanto, comprando equipamentos e aparelhando hospitais e montando hospitais de campanha, se colocou pressão sobre os cofres públicos para ajudar as empresas e abrir linhas de crédito para evitar a quebradeira e o desemprego, e abriram-se os cofres também para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade. Portanto, uma imensa pressão sobre o Tesouro em um momento em que nós já tínhamos números graves e preocupantes de déficit público, com uma dívida pública que já beirava os 80% e que agora, com todas essas despesas produzidas pela pandemia, pode chegar próxima, a dívida pública pode chegar próximo a 100% do produto interno bruto, que é uma situação evidentemente grave e preocupante, embora inevitável, porque a gente precisa salvar as pessoas. Mas é preciso não perder de vista que nós vamos sair da pandemia com um problema fiscal e com a necessidade de reajustarmos as contas públicas, porque contas públicas desencontradas trazem recessão, trazem inflação e trazem juros altos. Em meio a tudo isso, nós tivemos turbulências políticas com a saída de 2 ministros da Saúde em curto período de tempo, com a saída do ministro da Justiça, que era um importante pilar de sustentação política do governo. Acho que a pandemia também traz não crise institucional, mas coloca pressão sobre as instituições, na medida em que medidas do Poder Executivo são apreciadas pelo Legislativo e nem sempre são aprovadas, e decisões judiciais muitas vezes contrariam interesses do Poder Executivo. Como disse, isso acontece em qualquer democracia, mas evidentemente houve uma certa pressão trazida pela pandemia nas relações institucionais. Houve, Marcos, uma mudança geopolítica no mundo de uma maneira geral. Você vê uma posição dos Estados Unidos que, diferentemente do que aconteceu na crise de 2007, 2008,
teve uma liderança importante no presidente Barack Obama. Agora, você não teve uma liderança mundial relevante, até porque o slogan do atual presidente dos Estados Unidos é America First, América primeiro. Ninguém lidera dizendo eu primeiro. Portanto, você não tem uma grande liderança mundial, apesar de alguns países terem sido extremamente bem-sucedidos no enfrentamento da pandemia. Interessantemente, Marcos, países liderados por mulheres, como foi o caso da Alemanha, como foi o caso da Dinamarca, e mesmo em Taiwan, embora o presidente seja homem, quem esteve à frente do combate à pandemia foi uma mulher. Mas nós vamos sair do mundo da pandemia com mudanças geopolíticas no mundo. Acho que a China, ao mesmo tempo que enfrenta um problema de imagem pela opacidade num primeiro momento do enfrentamento da crise, foi o país que se recuperou primeiro e hoje presta auxílio a diferentes países, procurando ocupar um espaço maior nesse xadrez político mundial. Portanto, há uma dimensão geopolítica da crise e, por fim, há uma dimensão eleitoral, que essa cai um bocado no meu colo, que é a circunstância de nós termos que realizar eleições municipais no Brasil, em 5.600 municípios, dentro de uma situação em que a pandemia não estará ainda inteiramente controlada. Quem pôde acompanhar pela mídia, o TSE se aconselhou com um grupo relevante de médicos, epidemiologistas, sanitaristas e infectologistas. Estabelecemos um diálogo com o Congresso Nacional para obtermos o adiamento das eleições por algumas semanas, o que se conseguiu, e reforçando a importância de como, com o diálogo institucional, boa-fé e boa vontade, é possível fazer avanços, mesmo entre pessoas que pensam ou pensavam originariamente de maneira diferente. E aqui eu faço um elogio muito sincero e verdadeiro ao Congresso Nacional, ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara, que foram parceiros nessa aprovação recorde de uma emenda constitucional. E agora, a minha principal preocupação, Marcos, ainda hoje, passei parte do dia trabalhando nisso, é assegurar segurança nas eleições, segurança para os mesários e segurança para os eleitores. O TSE firmou uma consultoria sanitária com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que é uma das principais instituições públicas do país, e com 2 dos principais hospitais do país, o Sírio-Libanês e o Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão fazendo um passo a passo, um protocolo com item a item para a segurança dos mesários e dos eleitores, e nós estamos negociando também com a iniciativa privada manifestações de interesse para o fornecimento dos equipamentos com os quais nós vamos assegurar a proteção dos mesários e da população, com máscaras, álcool gel, marcadores adesivos no chão para distanciamento social e tudo o que razoavelmente seja possível fazer para que esse rito vital da democracia, que são as eleições, possa se realizar com o máximo de segurança para a saúde pública da população. Essa, portanto, meu ex-presidente e eterno presidente Marcos Vinícius, as múltiplas dimensões da crise causada pela pandemia da Covid-19, do coronavírus. Neste cenário, e para falar um pouco da parte jurídica da crise, diversas ações foram propostas perante o Supremo Tribunal Federal. Algumas poucas foram acolhidas. Isso é um ponto interessante de se assinalar. Às vezes se tem a percepção de que o Supremo está decidindo, e muitas vezes desfavoravelmente ao governo em múltiplas matérias, mas é porque, na verdade, quando você mantém a legislação do Congresso, as medidas provisórias presidenciais, a notícia não é relevante. O que geralmente tem destaque
é quando o Supremo derruba, por eventualidade, alguma medida tomada pelo governo. Mas eu gostaria de destacar algumas intervenções do Supremo Tribunal Federal, inclusive para justificá-las e defendê-las, porque acho que foram importantes para o país e acho verdadeiramente que nós conseguimos salvar muitas vidas por conta de algumas medidas que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira delas, todas elas com algum grau de controvérsia, porque o Supremo Tribunal Federal é um intérprete da Constituição. E o grande papel da Constituição é oferecer limites ao poder. Portanto, sempre existirá algum grau de tensão e algum grau de fricção entre o poder executivo, que lidera o exercício do poder político, e as Supremas Cortes em qualquer democracia. E mais ainda, num quadro como esse de pandemia. A primeira decisão importante do Supremo nessa matéria foi a de reconhecer que os 3 níveis de governo tinham competências no combate, no enfrentamento à Covid-19, porque esta é uma matéria de saúde pública e, sendo uma matéria de saúde pública, pela Constituição, ela tem competência administrativa comum e legislativa concorrente dos 3 níveis de governo. E era importante que fosse assim, porque a situação no Amazonas é diferente da situação no Rio Grande do Sul. E, portanto, é preciso que os governos locais tenham a capacidade de avaliar a situação e prover as soluções adequadas. É claro que, numa federação, as atribuições são de acordo com o espectro de competência de cada um. Portanto, fechar aeroporto é competência da União, não é competência do Estado. Mas saber se o comércio local vai ficar aberto ou não vai ficar aberto é competência municipal, até porque a situação em cada município é diferente. Enquanto que acho que a decisão do Supremo foi uma decisão acertada e que nada mais fez do que aplicar o princípio federativo previsto na Constituição. Uma outra decisão importante tomada pelo Supremo Tribunal Federal foi relativamente a uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar, que o governo começava a deflagrar, convocando as pessoas a voltarem ao trabalho e a voltarem para as ruas num momento em que todas as entidades médicas relevantes internacionais e nacionais recomendavam o isolamento social. E aqui é preciso ter em linha de conta que a doença, quando começou a se espalhar no Brasil, ela se espalhou, sobretudo, no extrato mais elevado da população, nas pessoas mais abastadas que viajaram ao exterior e que podiam se tratar nos hospitais privados. Mas nós precisávamos evitar, e é isso que significava achatamento da curva, que uma grande quantidade de pessoas ficassem doentes ao mesmo tempo, porque os sistemas de saúde não comportariam. E, portanto, no momento em que se recomendava o isolamento social, a política pública de convocação das pessoas ao trabalho e às ruas poderia produzir um genocídio, sobretudo nas comunidades pobres, e, portanto, em nome do direito à vida e do direito à saúde, o Supremo impediu a difusão dessa campanha. Houve uma outra decisão importante determinando a divulgação dos dados da pandemia. Houve um determinado momento em que se deliberou que as informações do número de casos e do número de mortes não seriam as informações mais divulgadas, o que, evidentemente, dá opacidade a uma luta que precisa de tanta transparência quanto possível, inclusive para saber onde ela está aumentando, onde ela está decrescendo e o que está sendo efetivo e o que não está sendo efetivo. Eu vou citar apenas essas 3 decisões, que foram decisões que, evidentemente, sempre que se limita o poder, traz algum grau de controvérsia, o choro e ranger de dentes, mas acho que foram decisões corretas e que fizeram bem ao país e que salvaram muitas vidas. E agora eu chego por fim, falamos um pouco das múltiplas dimensões da crise, falei de aspectos judiciais da crise, e eu mesmo defendi desde o começo, do ponto de vista judicial, que, tirando essas questões decisivas, o judiciário deveria intervir com grande parcimônia
em temas envolvendo o enfrentamento da doença, pela razão de que, muitas vezes, a judicialização da saúde é disruptiva para as políticas que estão sendo adotadas. Evidentemente, onde haja clara violação à Constituição, o Judiciário deve intervir, mas deve respeitar também os espaços da discricionariedade político-administrativa do Executivo. Houve um caso, aliás, no Supremo interessante, do qual eu fui o relator, em que, por medida provisória, também se imunizava de responsabilidade o administrador, salvo as hipóteses de erro grosseiro, o que era uma medida que tinha alguma relevância, porque o administrador público muitas vezes precisa decidir dentro de um quadro de incerteza, dentro de um quadro de poucas informações, e depois, lá na frente, quando você olha para trás e comenta o videotape, você descobre muitos problemas que, no entanto, no calor dos acontecimentos, no meio da espuma e de um ambiente embaçado, você não consegue ver. Portanto, resguardar o administrador. O Supremo entendeu que era legítimo e positivo, mas assentou que se considerava erro grosseiro a inobservância de regras pacificadas nos protocolos científicos. E, por fim, dizia eu, nós chegamos a uma agenda pós-crise. E aqui nós vamos ter os sanitaristas cuidando da proteção da saúde para o futuro, os políticos vão cuidar da política, os economistas vão cuidar do rescaldo e de tentar colocar a economia em ordem. E acho que nós, como juízes constitucionais e a OAB, nós que operamos com preocupação na evolução e no aprimoramento das instituições, devemos ter uma agenda institucional. A minha agenda institucional tem 6 itens. O item número 1 é a integridade. Acho que a integridade vem antes da ideologia, a integridade vem antes das escolhas políticas. E ela se manifesta em 2 regras muito simples. No espaço público, não desviar dinheiro. No espaço privado, não passar os outros para trás. São 2 regras simples, mas muito revolucionárias, que irão transformar o Brasil e, portanto, eu acho que a integridade é o início de tudo. Não estou falando de moralismo, não estou falando de punitivismo, estou falando apenas de as pessoas serem naturalmente corretas. Em segundo lugar, o segundo item da minha agenda é a solidariedade. Muitas pessoas vão sair com grandes abalos da pandemia. Desde logo, eu penso que as pessoas que não foram direta e gravemente afetadas devem ser solidárias com os que foram, inclusive, pagando serviços que não estão podendo receber, mas que são imprescindíveis para que essas pessoas continuem a sobreviver. Da manicure ao cabeleireiro, eu assim diria. E acho também, em matéria de solidariedade, que a pandemia despertou um traço positivo, relativamente adormecido no Brasil, que é uma certa vocação para a filantropia. O Brasil já tem ricos o suficiente para ter mais filantropia e mais gente doando dinheiro de que não precisa para ajudar a fazer a vida dos outros melhor. O terceiro item da minha agenda é um enfrentamento drástico da pobreza extrema, que foi revelada com requintes de crueldade pela pandemia e entrou em horário nobre na televisão, em que todos puderam ver domicílios paupérrimos, com muitas pessoas vivendo em um cômodo diminuto, sem serviços públicos, sem saneamento básico. Nós não temos como fazer um grande país com os níveis de pobreza e de desigualdade que temos no Brasil. Assim como, para voltar ao item 1, não temos como fazer um grande país sem elevarmos os padrões da ética pública e da ética privada. Portanto, enfrentar a pobreza com um grande plano nacional de habitação popular, de saneamento básico, de programas sociais para quem precisa e uma reforma tributária de caráter redistributivo, sem demagogia, mais séria, para que o sistema tributário não seja regressivo como ele é atualmente. O quarto item da minha agenda é competência. Colocar
pessoas certas nos lugares certos, gente que estudou, gente que se preparou, e fugir dessa cultura do nepotismo, dos apaniguados e de fazer favores com dinheiro público. Uma das razões de eu ter esperança no Brasil é que quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo vai bem, tudo dá certo. Portanto, gente competente e honesta para tocar o país. Meu quinto item penúltimo da minha agenda, Marcos, é educação básica. Esse precisa ser o topo da agenda do país. Foi a falta de educação básica que nos atrasou na história. Nós só universalizamos a educação básica, que é a que vai desde o ensino infantil até o final do ensino médio. Nós só universalizamos no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos, lá para a década de 90. Isso é que explica uma parcela relevante do nosso atraso na história, porque é o déficit na educação básica que faz vidas menos iluminadas, trabalhadores menos produtivos e menos pessoas para ajudar a pensar e equacionar os problemas que nos farão um país melhor e maior. E, por fim, o último tópico da minha agenda é o investimento em ciência e tecnologia. Se tem uma coisa que a pandemia revelou, é a de que o conhecimento, a ciência e a tecnologia são hoje a principal fonte de riqueza no mundo contemporâneo. Quando eu digo nós precisamos de um choque de iluminismo, nós precisamos de um choque que envolva razão, ciência, humanismo e progresso social para toda a gente. E não se faz isso com ciência. E eu, que sou um defensor de um aumento do Estado social e de uma diminuição do Estado empresário e do Estado administrativo, penso, no entanto, que em ciência a parceria e o investimento do Estado são vitais. A riqueza dos países e a riqueza dos povos já não está mais predominantemente em bens físicos. As empresas mais valiosas do mundo já não são as que produziam petróleo, como a Exxon e a Shell. Já não são as que fabricam automóveis, como a General Motors e a Ford. Já não são mais as que fabricam equipamentos e utilidades, como a General Electric. As maiores empresas do mundo são as empresas de tecnologia, de inovação, de dados, como são a Amazon, como a Apple, Facebook, Google. Amazon, Apple, Facebook, Google e Microsoft. Essas são as empresas mais valiosas da atualidade. Portanto, ciência e tecnologia está no topo da agenda. Deu meu tempo, presidente, cravado, 30 minutos. Eu agradeço de coração o convite da Ordem dos Advogados do Brasil para estar aqui. Como o Marcos lembrou, eu estive no encerramento em 2000, estive na abertura em 2014 e estarei quantas vezes for convocado. Fui advogado por mais de 30 anos e tenho o meu coração na Ordem dos Advogados do Brasil. Trabalhei junto à Ordem, com a Ordem, para a Ordem, ao longo de boa parte da minha vida. A Ordem é um dos pilares mais importantes da sociedade civil e da democracia no Brasil, de modo que estar aqui para mim é um prazer e uma honra. Estar sob a presidência do Marcos é igualmente um motivo de alegria para mim. Eu encerraria dizendo que há uma certa percepção de que nós vamos demorar a voltar à normalidade e que talvez haja um novo normal. O que eu gostaria de dizer é que, quem sabe, dessa vez, nós possamos fazer diferente e fazer um país melhor e maior. Muito obrigado. Obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. O agradecimento da Ordem pela exposição, pela conferência,
podemos dizer que mantivemos a nossa tradição de ter o brilhantismo de suas falas na abertura de nossas conferências da OAB, já é uma marca registrada por esse seu afeto que todos podemos testemunhar, por suas palavras e pelo seu grande conhecimento, que faz com que possamos refletir e ajuda, com sinceridade, no sentido de sabermos para onde devemos caminhar. Quer dizer, me parece que, nesse momento de crises, a grande dificuldade é esta. Quer dizer, muitas são as ideias, muitas são as reflexões, mas nós temos que nos concentrarmos em agendas para a superação da crise. E tivemos aqui, eu sei que estamos gravando, mas o meu costume de anotações, tomei nota absolutamente das dimensões, especialmente da agenda pós-crise, que deve orientar a todos nós da advocacia brasileira, da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse novo normal, que certamente deve impor a todos nós fazermos diferente, na linha do que traçado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Gostaríamos de permanecer, mas o novo normal, na virtualização, significa também a necessidade de não podermos estender o tempo, porque o tempo é da internet e, evidentemente, seríamos tirados do ar se exacerbássemos no tempo, como seria talvez o desejo de muitos milhares do que estão nos ouvindo para ouvir mais o ministro Luiz Roberto Barroso. Portanto, fica a gratidão pela palestra e especialmente pelo carinho com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a advocacia brasileira e pelo seu trabalho de devoção, de missão ao país que todos nós desejamos construir, que seja mais próspero, justo, fraterno, solidário e íntegro, como são as palavras de pregação do ministro Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, ministro. Um abraço, Marcos. Felicidade para todos. Boa conferência. Obrigado, Francisca, também. Tudo de bom, viu? Obrigado. Igualmente, agradecemos as ilustres participações e este painel finda-se por aqui. Muito obrigada a todos que nos assistiram.